todos, iremos iniciar agora a nossa primeira aula do curso técnico em automação industrial. Meu nome é Wênio Faralencar Borges e essa primeira aula tratará sobre transferência de calor. No nosso plano de aula, nós iremos ver o conceito de temperatura, de calor e como se dá a propagação desse calor. Iremos conhecer como se dá essa troca de calor. Conheceremos alguns conceitos introdutórios sobre termodinâmica e sobre a transferência de calor, os processos de transferência de calor, que são basicamente três: condução, convecção e radiação. Brevemente, iremos ver como esses diferentes mecanismos de transferência de calor atuam e iremos analisar uma analogia da resistência térmica na transferência de calor e como esses diferentes mecanismos podem ser combinados para que haja transferência de calor. Bom, a primeira ideia que iremos falar é sobre a temperatura, a noção intuitiva de temperatura. Bom, a temperatura nada mais é do que uma grandeza física que indica o estado ou grau de agitação das partículas de um corpo, caracterizando seu estado térmico. Inicialmente, nós temos dois blocos com diferentes temperaturas. O primeiro, o bloco 1, com a temperatura maior do que o bloco 2. E o que nós podemos perceber é que quando colocamos em contato esses dois blocos, há uma igualdade de temperatura, ou seja, o corpo de maior temperatura, ao entrar em contato com o de menor temperatura, há um equilíbrio térmico, ou seja, todos passam a possuir a mesma temperatura. A ideia de calor e sua propagação. Bom, calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura entre os corpos, ou seja, há uma transferência líquida de calor do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, e essa transferência se dá de um modo espontâneo, ou seja, há essa passagem do calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até que haja o que nós chamamos de equilíbrio térmico. E o que é a troca de calor? Quando os corpos estão em desequilíbrio térmico, ou seja, estão com temperaturas diferentes, há o que nós falamos de equilíbrio térmico, que é o quê? Que é essa troca de calor do corpo de maior temperatura até o de menor temperatura, de tal forma que eles cheguem a um equilíbrio, ou seja, todos os corpos fiquem com a mesma quantidade de calor. Resumindo, em um sistema isolado, a quantidade total de calor trocado entre os corpos é nula, ou seja, o calor total recebido pelos corpos mais frios é igual ao calor total retirado dos corpos mais quentes. Quando nós fazemos essa soma daquele que tem mais com aquele que tem menos, quando ele chega no equilíbrio, essa soma tem que ser igual a zero, ou seja, um valor positivo com um valor negativo que, quando somados, tornam-se nulos. Isso é o princípio de troca de calor e de equilíbrio térmico. Termodinâmica e transferência de calor. O que é a termodinâmica? A termodinâmica ela estuda as interações, ou seja, as trocas de energia entre um sistema e suas vizinhanças. Já a transferência de calor ela indica como ocorre e qual a velocidade com que o calor é transportado. Essa é a diferença primordial entre termodinâmica e transferência de calor. E os processos de transferência de calor? Bom, os processos de transferência de calor, que é o nosso quinto item, ele pode se dar de três maneiras, que é a condução, a convecção e a radiação. Como que se dá cada um desses processos de transferência de calor? A condução é uma transferência de energia de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas por contato direto, ou seja, para que haja condução, o corpo que está em contato com a fonte de calor, para que haja a transferência de calor por condução, é necessário obrigatoriamente que haja esse meio material para que o calor se propague. Ou seja, a condução ela é característica em meios estacionários, ou seja, é necessário que haja um meio sólido para que esse calor conduza através da agitação das moléculas.
A transmissão de calor ocorre, nesse caso, na condução, de partícula a partícula, somente através da agitação molecular e dos choques entre as moléculas do meio, ou seja, as moléculas mais energéticas se colidem com as menos energéticas e vão conduzindo calor de partícula por partícula do meio de maior temperatura até o meio onde há menor temperatura. E esse processo é o que nós chamamos de condução. A condução, ela foi estudada por Fourier, e Fourier chegou-se a uma equação que foi batizada de Lei de Fourier. O que Fourier diz? Ele diz que uma determinada quantidade de calor, para que se propague por meio da condução, ela tem que ser diretamente proporcional à diferença de temperatura. Ou seja, quanto maior a diferença de temperatura de um meio com elevada temperatura para um meio com menor temperatura, essa condição de calor vai ser maior. Quanto maior for essa diferença de temperatura. Essa quantidade de calor também é proporcional à área, ou seja, quanto maior a área de contato com a fonte térmica, maior a quantidade de calor. E nessa equação, ou seja, na lei de Fourier, ele chegou, a partir dessa proporcionalidade, em uma igualdade, introduzindo o que ele chamou de condutividade térmica, que é um coeficiente que depende do material. Esse coeficiente que vai dizer se o material é um bom ou mau condutor, como, por exemplo, o metal é um ótimo condutor e a borracha é um isolante térmico por possuir um coeficiente de condutividade baixa, condutividade térmica baixa, o que lhe determina a característica de ser isolante térmico. E é inversamente proporcional com a espessura, ou seja, com a espessura do meio ou da parede, por exemplo, que quanto maior essa espessura, menor a quantidade de calor conduzido por condução. Bom, a convecção é o segundo mecanismo de transferência de calor, e a convecção é uma transmissão de calor, né, que ela se dá através da agitação molecular e do movimento do próprio meio ou de passe deste meio. O movimento também se dá de partículas mais energéticas para partículas menos energéticas, e esse transporte de calor ele é típico dos meios fluidos, que podem ser o ar ou os gases, e também os líquidos. A convecção ela foi estudada por Newton e foi batizada a equação de lei de Newton do resfriamento. O que a lei de Newton do resfriamento diz? Ela diz que a quantidade de calor transferido por convecção é igual a um coeficiente de transferência de calor por convecção multiplicado pela área de contato e por uma diferença de temperatura, da mesma forma que se dá na condução. Ou seja, na convecção, a quantidade de calor ela é diretamente proporcional tanto à área de superfície, ou seja, a área de contato, quanto a essa diferença de temperatura que se dá entre a superfície de contato e a do fluido em um local bastante afastado da superfície. O terceiro e último mecanismo de transferência de calor é a radiação. Na radiação, toda a matéria que se encontra a uma temperatura acima do zero absoluto, que é o 0 Kelvin ou menos 273 graus Celsius, irradia energia térmica. Na radiação, não necessita necessariamente de um meio material para ocorrer, pois a energia é transportada por meio de ondas eletromagnéticas. A radiação ela é encontrada principalmente no vácuo, que é o local onde preponderantemente ocorre a radiação. Bom, na radiação, o fluxo de calor se dá através da lei de Stefan-Boltzmann. O que é que essa lei diz? Ele diz que a emissão, ou poder emissivo da radiação, ela é igual ou diretamente proporcional à quarta potência da temperatura. E quando Stefan Boltzmann tornou essa proporção em igualdade, ele introduziu o que chamou de constante de Stefan Boltzmann, que é uma constante que equivale a 5,7 vezes 10 a menos 8,
watts por metro quadrado por Kelvin a quarta. E essa emissividade, ela indica o quão um corpo possui o poder de absorver ou de irradiar a luz. É daí que obtemos a ideia de corpo negro, que é aquele que possui 100% da capacidade de absorver a luz. Bom, para a troca de calor por radiação entre duas superfícies, uma dentro de outra, separada por um gás que não interfere na transferência por radiação, ela é dada por a seguinte equação. A emissividade, a constante de Stefan-Boltzmann e essa diferença de temperatura elevada à quarta potência. É nesse caso que nós podemos verificar, por exemplo, a garrafa térmica, onde possui duas superfícies, uma dentro da outra e separada por um gás, de tal forma que evita que haja a transferência de calor por radiação. Os diferentes mecanismos de transferência de calor, eles podem ocorrer simultaneamente, como podemos perceber através dessa imagem, onde nós percebemos que há uma panela sendo fervida, há uma fonte de calor que irradia através de ondas eletromagnéticas esse calor, que é o que nós chamamos de radiação. Quando aquece a superfície da panela, se for feita de um metal, que é um ótimo condutor de calor, há o que nós chamamos de transferência de calor por condução e também há a transferência de calor por convecção, por haver o fluido, que é a água líquida, fervendo dentro da panela. Assim como na resistência elétrica, aqui na transferência de calor nós podemos aplicar essa ideia para criarmos o que nós chamamos de resistência térmica, que é o quê? É nós colocarmos diferentes meios de transferência de calor, por exemplo, um meio onde haja condução, um meio onde haja radiação, um meio onde haja convecção, unir esses meios e podemos fazer o que nós chamamos de associação, que pode ser em série ou em paralelo. Aqui nós temos um exemplo de mecanismos combinados de transferência de calor, onde nós aplicamos essa ideia, né, de resistência. Aqui nesse caso, aplicando um exemplo onde há condução e convecção, nós podemos perceber esse somatório, né, de variações de temperatura, de tal forma que nós encontramos uma equação final para a condução de calor, aplicando essa ideia de resistência em série. E é isso. Dessa forma, nós terminamos a nossa primeira aula da disciplina de Mecânica dos Fluidos e iniciamos essa aula com os conceitos introdutórios de transferência de calor. Muito obrigado. Bons estudos.